Olá, e agora nós chegamos ao último item, o de número 7, dessa sessão do Catecismo sobre o primeiro dos sacramentos, o sacramento do batismo. Terminamos no 68, na videoaula 68, o parágrafo 1261. Os frutos do batismo são o assunto que nós temos para esse encontro, dos parágrafos seguintes, 1262 ao 1274. Para falar dos frutos do batismo, os dois principais: remissão dos pecados. Todos os pecados são apagados de imediato assim que se recebe o batismo. E a pessoa se torna uma nova criatura. São verdadeiros presentes que uma pessoa recebe, presentes de Deus, quando passa pelo primeiro dos sacramentos. E são outros frutos, além desses dois, que nós já começamos a ver agora. Remissão dos pecados, uma criatura nova, o batizando, a pessoa é incorporada à igreja, entra no corpo de Cristo, tem um vínculo sacramental na unidade dos cristãos, significa entra para a comunhão dos santos e marca a pessoa com um sinal, com um selo indelével. Não se deleta, não se apaga nunca. O batizado é para sempre, para toda a existência da pessoa, que é eterna. Vamos então vendo esses frutos que a pessoa recebe no momento do seu batismo. No parágrafo 1263, a gente vai ver que todos os pecados, todos, são apagados de imediato. Leia comigo. A graça do batismo para a remissão dos pecados faz parte da nossa profissão de fé. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original, aquele que a gente já nasce com ele, e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. Uma rápida pausa. Quando diz que apaga, remissão, todos os pecados pessoais, logicamente a criança, se é o caso, ainda não tem pecados pessoais. Dela é perdoado o pecado original, aquele de nascer na raça humana, que tem essa inclinação para o mal, que vem com todas essas faltas, essas falhas dos ancestrais. Mas um catecúmeno, um adulto, ele já cometeu outros pecados, alguns gravíssimos até, pode ser, e além do pecado original, ele tem esses também. Mas se ele se prepara para receber o sacramento do batismo, se ele tem essa iniciativa de se converter, com base, claro, logicamente, a iniciativa de Deus, que sempre busca o pecador. Então essa pessoa, ela também tem, na hora do batismo, de imediato, de pronto, a remissão de todos os seus pecados. Essa pessoa não precisa se confessar antes para receber o batismo, porque só se pode receber os demais sacramentos depois
do batismo. Ora, se a pessoa não foi batizada, ela não pode ir ao confessionário, ela não pode ir buscar o sacramento da confissão. E nem precisa mesmo, porque o batismo perdoa todos os pecados. Mas daí em diante, né, essa pessoa, mesmo que seja criança, vai enfrentar consequências do pecado, dos pecados que estão no mundo, as dificuldades, os obstáculos que precisam ser vencidos, que é o assunto do parágrafo 1264, que nós vamos ler agora. No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte e as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, etc., assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou, metaforicamente, o incentivo do pecado, uma expressão latina aí, fomes peccati. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, o atleta na luta esportiva só recebe a coroa se lutar segundo as regras. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Como o mal está presente no mundo, e o mal provocado por pessoas que prejudicam, que oprimem, que exploram, frutos de tantas paixões desenfreadas, o mal existe no mundo e sempre prejudicam a sociedade. O pecado prejudica também a igreja, que somos nós. Nós sofremos as consequências do mal presente no mundo. Mas a pessoa no batismo, ela recebe a graça santificante. Ela pode sim e consegue, muitos santos conseguiram e conseguem resistir a essa chamada concupiscência, que é essa atração que o mal insiste em levar até as pessoas. A raça humana tem uma inclinação para o mal. E quando a mente não consegue controlar os seus impulsos, as suas paixões, ela cai novamente no pecado. Um problema, né? Mas o pior deles que nós vimos aqui, a pior consequência desses pecados, é a pessoa se separar de Deus. Aí sim, se morrer nessa separação de Deus, é como nós já dissemos anteriormente no outro vídeo aí, é a pior desgraça que pode acontecer para um ser humano. É morrer separado de Deus através de um pecado mortal. E isso é um assunto para a terceira parte do catecismo, que nós ainda pretendemos chegar até lá. Vamos continuar, porque além de remir todos os pecados da pessoa que se batiza, que é batizada, ela se torna uma criatura nova. Assunto para o parágrafo 1265. Leia aí comigo. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito, aquele que nasceu aí agora, uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo, co-herdeiro com Ele, templo do Espírito Santo. Outra pausa rápida. Olha só quantos dons que uma pessoa batizada recebe. É adotado por Deus, entra para a família de Deus, participante da natureza divina. É coisa melhor do que isso, Co-herdeiro com Cristo. Tudo foi criado para Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo é dele, nada é nosso.
Quando a gente morre, nós não levamos nada daquilo que a gente acumulou, ou guardou, ou registrou no próprio nome. Tudo é de Deus, tudo é de Cristo, e Cristo vai compartilhar com os seus eleitos, com os salvos, tudo que é dele, na sua glória eterna. Templo do Espírito Santo, o corpo de uma pessoa batizada, é casa de Deus. É este o destino também de uma pessoa se tornar templo do Espírito Santo e já ser esse sacrário vivo, né? Depois com a Eucaristia, na sociedade. 1266, vamos ler. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. Concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. Permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Essa graça santificante, essa faculdade que você ganha gratuitamente de Deus para poder se aproximar dele. Se aproximando dele, ele que é o santo te santifica. Ele o torna capaz disso por essa graça, né? Você vai crer em Deus, esperar em Deus, amá-lo, e aqui está. Fé, esperança, amor, caridade, virtudes teologais. Aqui nós temos os dons do Espírito Santo, o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. Aqueles 7 dons. Virtudes morais, você pode crescer na prática do bem. Tudo isso vem pelo batismo. Nós ainda vamos estudar, por isso que nós não vamos ver isso agora, as virtudes teologais e as virtudes morais. Mas ainda é na terceira parte do catecismo. Vamos seguindo aí com perseverança nessas reflexões, que a gente chega lá. Tudo isso é fruto, ou são frutos, do batismo. O 1267 é entrar no corpo da igreja, entrando no corpo de Cristo. Você estar em Deus, ser em Deus, é outro dom maravilhoso. Vamos ler. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Efésios 4, versículo 25. O batismo incorpora, entra no corpo, né? Incorpore, incorpora a igreja. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das etnias e dos sexos. Fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. Primeira carta aos Coríntios 12, versículo 13. São citações clássicas sobre o corpo místico de Cristo, que o batizando entra no momento do seu batismo. Você é igreja. A igreja, a gente sempre vai repetir isso, não é a hierarquia eclesial, não é o Vaticano, não é o bispo, não é o padre. A igreja somos nós, porque todos nós bebemos de um só Espírito. E com a Eucaristia, a gente também come uma só carne e bebe um só sangue, que é o do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você já passa a viver em Cristo. Como diz São Paulo também, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim.
essa incorporação é também fruto do batismo. 1269 e 1270. Olha que importante, nós vamos ver o que é informado aqui. Leia aí. Feito membro da igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. É, portanto, chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da igreja, a ser obediente e dócil aos chefes da igreja e a considerá-los com respeito e afeição. Assim como o batismo é fonte de responsabilidades e de deveres, o batizado também goza de direitos dentro da igreja. Receber os sacramentos, ser alimentado com a palavra de Deus, ser sustentado pelos outros auxílios espirituais da igreja. E o 1270. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela igreja receberam de Deus e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Muito assunto, mas a gente sempre faz o possível para resumir, né? Por que você não é mais de você mesmo depois que você é batizado? Porque você foi doado a Deus pelos seus pais e padrinhos, ou porque você mesmo procurou o batismo, você se doou a Deus e Ele te adotou como filho adotivo. Então você já não é mais de si mesmo, a vida já não é sua, você passa a ser de Deus. Ora, se você é feito membro da igreja, você é incorporado à igreja, a igreja somos nós, comunhão dos santos, você é de Deus, você já não pode mais viver exclusivamente para si mesmo. Você tem que entrar nessa comunhão dos santos. O céu só tem essa comunhão de santos, todos juntos. Como é que pode um batizado achar que não precisa dos irmãos e irmãs? Cada um para si, Deus para todos? Não é assim a nossa vida é comunitária. Temos que viver em função dos outros, sim, porque quem não vive para servir, está aqui servi-los, não serve para viver. Isso é muito preocupante para aqueles que se omitem, para aqueles que não vivem o seu batismo. O batismo é fonte de responsabilidade, é fonte de deveres. O batizado, ele passa a ter direitos. Vai receber os sacramentos, receber a palavra de Deus, ter auxílios espirituais da igreja, com a sua unidade ao bispo, aos presbíteros, àqueles que têm funções para lhe ajudar à salvação, nessa caminhada que não é fácil. Então é por isso que a gente considera com respeito e afeição aqueles que têm funções ordenadas. A todos, claro, nós precisamos ter respeito, né? Não é porque eles são chefes, não é porque o bispo, o padre, são eles que mandam, a gente tem que obedecer como se fosse escravo. Não, nós somos livres, nós vamos segui-los com respeito e afeição, obedecendo àquilo que eles nos ensinam, porque o que eles nos ensinam é para nos ajudar, não é para atrapalhar a nossa vida. A função dos ministros hierárquicos é a de auxiliar os fiéis nessa ascensão espiritual. E além disso, olha aqui o parágrafo 1270. Você passa a ter essa exigência, sim, de professar a sua fé. A omissão é pecado.
se acovardar diante das pessoas, renegando a própria fé? Não pode. Além disso, além de viver o seu batismo, viver a sua fé com esperança e caridade, você também passa a ser apóstolo, passa a ser missionário. Ah, mas eu não tenho dom de falar, não tenho dom disso, não tenho dom daquilo, eu não vou sair viajando pelo mundo afora para pregar o evangelho. Não precisa. A oração também é missionária, é apostólica, o exemplo de vida onde quer que você esteja. Parágrafo 1271. Esse nós até já comentamos. A comunhão dos santos, esse vínculo da unidade dos cristãos. Leia comigo. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo e, por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e, merecidamente, reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. O batismo constitui, pois, o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. Também num comentário bastante rápido, significa que mesmo que outros irmãos no Senhor tenham sido batizados em alguma fé, em alguma religião que tem essa ecumenicidade com a Igreja Católica, batismos válidos, embora não estejam unidos à Igreja de Roma, digamos assim, né? A Igreja Latina, mas nós temos os cristãos dos ritos orientais, nós estamos nessa unidade. E, aliás, nós sempre estamos também, não podemos parar, de rezar pela unidade dos cristãos, para que o desejo de Cristo se realize de ter um só rebanho e um só pastor. 1272 e 1274. Vamos ler. Um sinal espiritual indelével, incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével, caráter de sua pertença a Cristo. Pecado algum apaga esta marca, ainda que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado. E o último parágrafo desse nosso encontro de hoje, o 1274. O selo do Senhor, Dominicus Caracter, é o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. O batismo, com efeito, é o selo da vida eterna. O fiel que tiver guardado o selo até o fim, isto é, que tiver permanecido fiel às exigências do seu batismo, poderá caminhar, marcado pelo sinal da fé, com a fé do seu batismo, à espera da visão feliz de Deus, consumação da fé, na esperança da ressurreição. Gente, presta atenção. Selo.
aqui a igreja usa demais a palavra selo, porque é de uma linguagem tradicional e milenar. O selo é uma marca que fica, né? O selo é obrigatório. Então, esse selo na pessoa, pelo batismo, depois pela confirmação, né, o selo do Espírito Santo, é indelével. Essa palavra indelével nos lembra o verbo muito usado, deletar. Indelével, que não pode ser deletado, que não é apagado de jeito nenhum. É um caráter. Esse caráter lembra o DNA. O DNA de uma pessoa é a sua essência, a sua marca, que os cientistas ainda nem o decifraram todo. O caráter, ele é indelével, ele marca a pessoa. E você tem que carregar essa marca para sempre, né? Ela não some mais. Mesmo que você não produza frutos de salvação, ou seja, mesmo que você não viva o seu batismo, essa marca não some. Mesmo que você se perca por toda a eternidade, você é um batizado que não produziu, que não viveu esse seu batismo. E aqui ainda tem, a gente poderia até trocar essa palavra senha, com todo respeito, de selo por senha. A gente usa muito a senha, né, hoje em dia. A senha permite você entrar, né? Um aplicativo, um site, etc. Uma página. Sem a senha, se você esquecer a sua senha, aqui você ainda tem algumas formas de trocar de senha. Aqui não, viu? Essa senha, se você esquecer, chegar na porta do céu, como se diz aqui, esqueceu a senha, não troca mais. Você não viveu esse selo. Você não viveu esse seu batismo. Agora, aquele que carrega esse selo, ou seja, vive o seu batismo, a sua fé, sua esperança, sua caridade, aqui na face da terra, na sua vida terrena, vai chegar lá, na hora da sua Páscoa, na hora do seu novo nascimento. Você já nasceu de novo no batismo. Você vai nascer de novo para a vida eterna, para o reino de Deus. Você vai ter essa entrada, né? Essa entrada para uma visão feliz de Deus, porque você viveu esse selo do Espírito Santo na sua vida. Olha quanta coisa maravilhosa acontece em nós pelo sacramento do batismo. E é claro que é muito lastimável que certas pessoas, né, acham que não precisam desse sacramento e o desprezam, o ridicularizam, né? Fazer o quê? A pessoa é livre e pode, né, se perder para sempre, sendo que esses dons todos são dados gratuitamente, são dados pelo amor de Deus, que só quer a salvação de todos. Que a gente nunca se separe de Deus. É o que nós sempre desejamos e te desejamos. Bom, assim nós terminamos, né, todas as reflexões sobre o sacramento do batismo nessa parte do catecismo. A partir da próxima videoaula, nós vamos iniciar, né, os comentários a respeito do segundo dos sacramentos da iniciação cristã, a confirmação, o crisma. Fique com Deus. Deus te abençoe.